Hoje nós vamos começar a série de mensagens intitulada As Parábolas de Jesus. Por muito tempo na nossa vida cristã a gente ouviu dessas parábolas e a gente, muitas vezes, a gente não para, né? Por que Jesus falou com parábolas? Por que Jesus ensinou com parábolas? O fato é que há aproximadamente 40 parábolas no Novo Testamento que mostram o quanto Jesus queria mostrar esse jeito de ensinar. É verdade que o Senhor Jesus, ele é o maior professor que já existiu e não vai ter outro melhor do que ele. Ele ensinava com coisas práticas e esse é o intuito da parábola, esse é o intuito. Ainda que em alguns momentos ele chega a falar que a parábola era para esconder um pouco o que ele queria ensinar de algumas pessoas e mostrar apenas aos seus discípulos, a parábola em geral é uma história fictícia, uma história ou uma ilustração que Jesus usava. Por exemplo, na parábola da semeadura, Jesus provavelmente estava na frente de lugares onde semeavam, e ele fala sobre a parábola do chão, que a semente cai no chão, que a semente cai numa terra fértil. Então Jesus usava as figuras que estavam ao seu alcance ou na sua frente para ensinar os seus discípulos, para ensinar aqueles homens. E então existem 40 parábolas no Novo Testamento. É óbvio que nessa série de mensagens a gente não vai conseguir passar por todas, muito embora nós nos grupos, nos pequenos grupos, no GA, a gente vai também continuar trabalhando sobre as parábolas de Jesus nesse mês de agosto e setembro, mas a gente vai passar pelas principais parábolas, algumas se interligam entre outras. E hoje, em especial, eu quero falar sobre a parábola dos 10 servos. Algumas versões falam a parábola das 10 minas. Abra sua Bíblia, então, em Lucas capítulo 19, versículo 11. Evangelho de Lucas 19, 11. Novo Testamento. Eu ia colocar a parábola das minas, mas ia ficar estranho. Parábola dos 10 servos. Algumas versões falam a parábola das minas, Não sei como é que está na sua Bíblia aí. Das 10 minas. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, no versículo 11. A multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhe uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. Disse ele: um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu 10 dos seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de pratas. Em algumas versões fala 10 minas, deu a cada um deles 10 minas. E disse: invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. O seu povo, porém, o odiava e enviou uma delegação atrás dele para dizer: não queremos que ele seja o nosso rei. Depois de ser coroado, ele voltou e chamou os servos, aos quais tinham confiado o dinheiro, pois queria saber quanto haviam lucrado. O primeiro servo informou: Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu 10 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você é um bom servo. Foi fiel no pouco que agora lhe confiei e como recompensa governará 10 cidades. O servo seguinte informou: Senhor, investi o seu dinheiro e ele rendeu 5 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você governará 5 cidades. Versículo 20, o terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantidade ou a quantia recebida e disse: Senhor, escondi o seu dinheiro. Para mantê-lo seguro, tive medo, pois o Senhor é um homem severo, toma o que lhe não pertence, colhe o que não plantou. Servo mau, exclamou o Senhor. Suas próprias palavras o condenam. Se você sabia que eu sou um homem severo, que todo o que não me pertence, que tomo o que não me pertence, e colho o que não plantei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Então, voltando-se para outros que estavam ali perto, o rei ordenou: tomem o dinheiro deste servo e deem aos que têm 10 moedas.
Mas, Senhor, disseram eles, ele já tem 10. Então o rei respondeu, sim, ao que tem, mais lhe será dado. Mais do que nada tem, até o que lhe tem, lhe será tomado. E quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu fosse seu rei, tragam-nos aqui, e nós executaremos na minha presença. Feche seus olhos, vamos orar mais um pouco sobre essa palavra. Senhor, sua palavra, Deus, através dessa parábola, eu peço que o Senhor dê clareza, dê entendimento, não somente agora nessa pregação, mas também durante a semana, durante os momentos que nós abriremos novamente essa parábola. Que o Senhor, Deus, venha fazer uma aplicação no nosso coração, Pai. E que essa palavra possa falar, Deus, a nós, Deus. Que seja o teu pulsar, que seja a sua voz nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, vamos lá. Jesus contou 2 parábolas de aplicação prática para o viver cristão. Uma foi dos talentos. Quem aqui lembra da parábola dos talentos? Ela é diferente dessa, parece que é igual, mas é o mesmo sentido. Aqui fala de um senhor, fala de um dinheiro que foi dado, fala de algo que depois foi cobrado. Tem o mesmo sentido, que lá em Mateus 25 fala sobre essa parábola dos talentos. E a outra, em vez de talentos, disse que o Senhor deu uma quantia de minas, 10 minas a 10 servos. Ele separou 10 servos e deu 10 minas. Era o nome da moeda, como se fosse o real hoje. Deu 10 reais, ou deu 100 reais, deu 1.000 reais. Então Jesus, ele frequentemente ensinava através de parábolas para passar lições poderosas, espirituais, de uma forma que fosse fácil de entender. Se Jesus fosse explicar o que ele falou aqui, sem a parábola, seria muito difícil, porque aqueles homens talvez não entendiam, eles tinham dificuldade de entender, tudo é novo, é diferente para nós hoje, que a gente está, de alguma forma, toda semana recebendo o Evangelho, estando ali, temos a palavra de Deus em fácil acesso na nossa casa. Então Jesus ensinou essa parábola para ficar algo fácil. E qual que era a diferença, por exemplo, do versículo lá de Mateus, que fala sobre a parábola dos talentos, e a de mina? A diferença do talento e da mina era o seguinte: o talento era uma medida de peso de prata ou ouro, que variava entre 35 a 45 quilos, dependendo da sua origem. Era uma quantia significativa, simbolizava grande responsabilidade e oportunidade. Enquanto a mina, a moeda aqui de Lucas 19, era uma outra medida equivalente a cerca de 1 quilo ou 100 dracmas, ou 100 denários, representando o pagamento de um trabalhador por mais de 3 meses. Então, Jesus está dando aqui o salário, por exemplo, de alguém durante 3 meses. A mina aqui, a moeda de prata, embora menor que o talento, ainda representava um valor grande, uma oportunidade do Senhor, daqueles servos mostrar fidelidade àquele Senhor. Então nós não vamos falar sobre Mateus, nós vamos falar sobre Lucas hoje, que é a partir do verso 11 ali. Então nós vamos versículo a versículo para a gente entender um pouco dessa parábola. No versículo 11 o texto fala, a multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Só para contextualizar aqui, Jesus acaba de entrar e dormir na casa de Zaqueu. Todos nós conhecemos a história de Zaqueu. No versículo 19, no capítulo 19, o texto começa dizendo que Jesus entrou na cidade de Jericó e houve todo aquele avivamento ali com Zaqueu. Zaqueu devolve o dinheiro que tinha roubado e Jesus traz salvação para a vida de Zaqueu. E então Jesus estava saindo, né? Então o texto fala, a multidão estava atenta ao que Jesus dizia, ou seja, a multidão estava de alguma forma prestando atenção no que Jesus dizia. E ele fala, então, como ele se aproximava de Jerusalém, ou seja, o texto fala, Jesus e todos os seus discípulos, toda a galera com ele, se aproximava de Jerusalém. E ele sentiu no coração dele, o texto fala, contou-lhe uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. Quando Jesus sai da casa de Zaqueu e chega perto de Jerusalém, é bem provável que aquela multidão, ou algumas pessoas daquele bando que estava com Jesus, daqueles discípulos, pensou, é agora que Jesus vai tomar o reino à força, vai ser o rei nosso, vai acabar com Roma e vai colocar a gente no trono para reinar. Então
dá a entender aqui que Jesus conta essa parábola para combater um coração enganoso daqueles discípulos que achavam que o reino de Deus começaria de imediato. Então o povo queria aqui um reino terreno. O povo queria consagrar Jesus a rei de todas as formas, um rei terreno, e destruir a opressão. Jesus pudesse governar sobre a terra, acabar com o governo de Roma, matar o imperador, e é isso. Inclusive os próprios discípulos, em muitos momentos, dá a entender que eles queriam isso, queriam um Jesus terreno. Algumas histórias da igreja, a palavra de Deus não declara, diz que Judas se aproximou de Jesus, que Judas foi o único discípulo que Jesus não chamou, ele se aproxima dos discípulos, e a mente de Judas era mais ou menos assim: eu estou me aproximando daquele que vai ser rei na terra. Então, de uma forma interesseira, Judas chega perto de Jesus, começa a caminhar com ele, e alguns historiadores, alguns pastores, alguns estudiosos dizem que Judas, quando traz Jesus, ele trai de uma forma que está decepcionado com Jesus, porque Jesus não era o rei que ele esperava. Então, os próprios discípulos falavam: não, esse rei ele vai ser terreno. Então, essa parábola é para combater esse coração enganoso que Jesus seria um rei terreno. O que se aplica isso na nossa vida? Às vezes, ainda nos dias de hoje, depois de Jesus vir, depois de Jesus ressuscitar, depois de Jesus morrer, ressuscitar, subir aos céus, a gente ainda acha que Jesus vai querer que a gente reina nessa terra. A gente ainda acha em Deus que nós seremos reis nessa terra, de que essa terra vai nos redimir, de que essa terra vai nos dar o melhor, de que essa terra vai acabar com os nossos problemas, e não existe nada disso, porque o reino de Deus, ainda que Jesus atue neste lugar, mas a palavra fala que o Deus deste mundo é Satanás. O rei deste mundo é Satanás. Mas o reino de Jesus, ele vai muito além do que a terra pode ver, do que qualquer coisa a gente pode ver. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender através dessa parábola: o reino de Deus não é aqui apenas. O reino de Deus é no céu. Quando Jesus vai orar ao Pai Nosso, ele fala que venha o teu reino, ou seja, é um reino que vem primeiro no céu. Pode vir na terra, pode acontecer coisas maravilhosas, mas a justiça, essa vingança que muitos procuram na terra, não vai acontecer aqui. Jesus é um rei que tem um reino no céu. E quando nós oramos, ainda que venha um reino na terra, é um reino que vem do céu. Do céu. Então esse povo queria um reino terreno. Como muitos de nós, às vezes, quer um reino terreno, quer Jesus agir na nossa vida, quer que Ele faça os milagres, quer que Ele satisfaça os nossos desejos. Mas Jesus não é esse rei. Jesus é um rei espiritual, que está no céu, que habita na terra, que está conosco, que vive, que faz milagres, mas que o reinado dele por completo só vai ser o dia em que nós estivermos com ele. Amém? O versículo 12 diz assim, versículo 12, disse ele, o nobre foi, Jesus agora contando a parábola, o nobre foi chamado a um país distante, para ser coroado rei, e depois voltar. Antes de partir, reuniu 10 dos seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo, invistam esse dinheiro, enquanto eu estiver fora. Então assim, o que Jesus está querendo falar aqui? Esse nobre foi chamado, ele está falando dele mesmo. Ele está dizendo, um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Ou seja, ele está falando, eu vou ser, eu estou indo ao céu e um dia eu vou voltar. Correto? Jesus está indo e um dia ele vai voltar. É o que ele está falando, o nobre foi chamado a um país distante. Entenda que é uma história fictícia, mas Jesus está trazendo um princípio espiritual. Um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Que a palavra fala que Jesus vai voltar. Antes de partir, ele reuniu 10 dos seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata. Ou seja, ele pegou 10 servos dele, 10 empregados, 10 homens que eles chamaram, 10 mulheres aqui que ele chamou, 10 pessoas, e deu 10 moedas de prata. Ou seja, deu 10 minas no original. Ou seja, ele deu uma responsabilidade para cada um. Fala, você é responsável por esse valor. Ele fala aqui de dinheiro, mas isso vai muito além do que dinheiro. No fundo, Jesus está dizendo, eu fui, mas antes eu dei dons para vocês. A palavra de Deus fala que Deus dá dons para os homens.
dá dom para a igreja. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui? Eu fui, mas antes eu deixei talentos nas suas mãos. Eu deixei minas, eu deixei dinheiro, eu deixei valores nas suas mãos, que não é dinheiro simplesmente, é coisa muito mais valiosa do que dinheiro. E o pedido desse servo aqui, desse nobre, desse rei, foi o seguinte: invista esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Invista esse dinheiro. Ou seja, quando Jesus fala, eu estou dando dons para vocês, eu estou dando talentos para vocês, e cada um de nós temos esses dons, esses talentos, uns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos, outros mais escondidos, outros mais aparecidos. Todos nós temos dons, todos nós temos talentos dentro de nós, do mais quieto ao mais falante, todos nós temos. Todos nós. Jesus deu. E a ordem de Jesus aqui é o seguinte: vocês devem investir esse dinheiro, ou seja, investir esse talento, esse dom, enquanto eu estiver fora. Jesus está fora, correto? Jesus ainda não voltou. Jesus vai voltar. Então nós estamos justamente nessa linha do tempo. Enquanto eu estiver fora, vocês devem investir os dons que eu dei para vocês. Vocês devem investir os valores que eu dei para vocês. Vocês devem investir os talentos que eu dei para vocês. Então Deus deu a cada um a mesma quantidade. Aqui ele simboliza por 10 servos. Mas são muitos, e ele simboliza por 10 moedas. Mas eu quero que você pense, o que Deus colocou na tua mão como dom? O que Deus te deu de graça? O que Deus colocou nas suas mãos? O que Deus colocou no seu coração que você pulsa de querer fazer, que precisa de investimento? O texto é muito claro: invistam esse dom, invista esse dinheiro, invista esse talento enquanto eu estiver fora. Investir aqui pode ser muitas coisas. Muitas coisas. Mas em primeiro lugar, eu acredito que investir é você exercitar. Dom, algo que Deus deu na nossa mão, é como um músculo. Você precisa exercitar. Não é no primeiro dia que a gente vai na academia que a gente sai fortão. Precisa de um exercício. E o dom é a mesma coisa, precisa exercitar, ou seja, praticar. Praticar. Todo aquele que tem dom, por exemplo, de cura, que Deus usa a pessoa para curar outra, normalmente a maioria que ele ora não é curado. Por quê? Porque é vontade de Deus. O papel dele é exercer o dom dele. É exercitar o dom dele. E ele ora, é curado, não é. Isso é vontade de Deus. Então é exercitar. Exercitar. Então, a gente poderia falar muitas coisas sobre essa questão de dons, e isso daria outra série de mensagens. Mas exercitar o dom, investir o dom, é você entender: eu tenho esse dom e eu preciso exercitar. Você ser intencional todos os dias. A gente consegue aprender até com Satanás. Porque Satanás já é derrotado, correto? Está derrotado, não vai? Ele vai para o inferno. Ele já está decretado a prisão dele, o sofrimento dele, correto? Mas todos os dias ele acorda tocando o terror na terra, querendo levar o maior número de pessoas, querendo destruir o mais pessoas possíveis, maior número de casamento, maior número de nação, mas ele já sabe que ele está condenado. E a gente que está salvo, que recebeu a salvação, que tem o dom, que Jesus disse: eu vou buscar uma morada para vocês, a gente acorda às vezes nas mãos daquele que está condenado. Vocês entendem? A gente que já tem tudo, Satanás não tem nada, ele tem o poder dele, mas ele está derrotado. Ele só é um prazo de validade, ele está vencendo. Todos os dias ele toca o terror na terra. E nós que somos filhos de Deus, nós ficamos às vezes parados, ficamos quietos. É justamente isso que eu estou querendo dizer. Nós precisamos investir o que Deus deu para a gente. Seja o que for. Seja o que for. Aquele que prega, aquele que tem dom de misericórdia, aquele que tem dom de servir, aquele que tem dom de cantar, aquele que tem dom de... Enfim. Coríntios vai falar de todos os tipos de dons. A gente precisa investir. Investir.
tudo isso que Deus deu para nós. Foi o que o texto fala aqui, invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Ou seja, esse enquanto mostra que existe um tempo, correto? Enquanto. O dia que eu voltar, e ele voltou um dia, acabou. Ele quer saber o que aconteceu. Então esse enquanto é maravilhoso, porque a gente não sabe. Poxa, a gente tem mais um ano. A gente tem mais 10 anos. A gente não sabe, porque a gente pode ter ter mais um dia. A gente pode ter mais 10 minutos, pode ter 100 anos, pode ter 20 anos. A gente não sabe, mas enquanto ele não voltar, a gente deve olhar para isso como algo precioso. Tem dito ultimamente que o nosso trabalho é apenas uma desculpa para que a gente possa pregar o evangelho no lugar onde a gente não ia entrar, correto? E no final do mês a gente ganha um bônus ainda por ter pregado o evangelho naquele lugar. A gente tem que olhar assim, eu não estou aqui para trabalhar, eu estou ali para levar o evangelho de Cristo naquele lugar. Eu estou ali para investir os talentos que Deus me deu. Investir os talentos que Deus me deu. O salário no final do mês é um bônus que Deus nos dá. Então entenda isso, a gente precisa investir isso. Precisa, começa a puxar na tua cabeça durante essa semana os seus dons, os talentos que Deus já te deu. E não é só os dons, por exemplo, é as palavras que Deus já te deu. Todos nós já recebemos palavras aqui. Então, o que Deus deu de palavra para você? Quando Deus dá uma palavra para nós, Ele deseja que a gente invista essa palavra, ou seja, comece a caminhar sobre essa palavra. É igual um missionário que recebeu a palavra que ia ser missionário nos Estados Unidos. Ele senta lá no sofá e fica esperando o dia que Deus mandar ele para os Estados Unidos. Ele não se matricula num curso de inglês, que lá ele não nem pensa que lá tem que falar inglês, lá não fala português. Ele não pensa que tem que estudar a cultura daquele lugar. Entende? É isso que a gente deve caminhar sobre essa palavra. Sabe, quando Deus me deu a palavra para vir para Curitiba, o que eu tive que fazer? Começar a caminhar sobre essa palavra. Porque senão eu estaria até hoje lá onde eu estava. Caminhar. Opa, peraí, é Curitiba? Vamos lá, vamos ver como que é a cidade, qual que é o bairro, como que funciona, tal. É isso, a gente investir, ser intencional naquilo que Deus tem para nós. Que é esse evangelho da graça. Amém? Essa mina representa o privilégio de nós compartilharmos o evangelho e apresentar Cristo ao mundo. Versículo 14 diz, versículo 14, seu povo, porém, o odiava e enviou uma delegação atrás dele para dizer, não queremos que ele seja o nosso rei. Não queremos que ele seja o nosso rei. O que acontece? Esses homens aqui fizeram justamente o que aconteceu com Jesus. O que aconteceu com Jesus. Não queremos que ele seja o nosso rei. E às vezes a gente pode olhar e falar, poxa, Hoje parece um cu de mulheres, né? Desculpa. Não poderia não deixar de falar. Não queremos que ele seja o nosso rei. Muitos podem falar, poxa, mas eu nunca falei para Jesus que eu não quero que ele seja meu rei. Eu quero que ele seja meu rei. Eu quero que ele reine na minha vida. Até Jesus dar uma ordem para você. Até Jesus dar uma ordem para você, é maravilhoso você falar que Jesus é nosso rei. A gente pode falar, poxa, mas que povo mau, eu não quero que esse Jesus seja o nosso rei. Mas nós às vezes queremos que Jesus seja o nosso rei até ele falar, faça tal coisa. Aí nós arrumamos um inimigo. Aí as coisas ficam difíceis, porque Jesus, ele dá ordens. Ele dá ordens, ele é um rei que dá ordens. Então, esse rei, aqui, eles falou, seu povo, porém, o odiava. A gente falou quarta-feira um pouco disso, né? Eu não odeio Jesus. Eu não quero o mal de Jesus. Pois mas se você não busca aquilo que Jesus quer, automaticamente você está nem aí para o que Jesus está falando. Você está dando as costas para o que Jesus está falando. Seu povo, porém, odiava, enviou uma delegação atrás dele para dizer, não queremos que ele seja o nosso rei. Eles não apenas o rejeitaram, mas mesmo depois da sua partida, enviaram uma delegação após ele, dizendo, nós não queremos esse homem. A embaixada aqui pode representar o tratamento dado aos servos de Cristo, como
muitos mártires que teve na história, Estevão e muitos outros que morreram por causa do evangelho. E entenda, esse mesmo rei que as pessoas falam, nós não queremos que ele seja o nosso rei, quando nós declaramos que ele é o nosso rei, automaticamente esse batalhão, essa delegação também monta totalmente as suas estratégias, as suas palavras contra aqueles que decidiram ter um rei, correto? Nós decidimos ter um rei, nós temos o rei, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, e todos aqueles que se levantam contra Jesus, também se levantam contra o povo dele. Então, às vezes a gente fala, poxa, mas está difícil, está complicado. Pois é porque nós decidimos escolher um rei que tem inimigos, um rei que tem pessoas que o odeiam, que não quer ele como rei, mas nós temos um rei, e o único rei que tem palavras de vida eterna, que tem palavras que vai nos levar para um lugar muito maravilhoso. A igreja já foi maltratada, já foi negada, e já foi judiada por muito tempo, e vai continuar sendo, porque nós somos tudo aquilo contrário que o mundo diz. O mundo fala, minta. A igreja fala, não minta. O mundo fala, não, você pode trair, é rapidinho. A igreja fala com o seu rei, não, é errado, se você continuar, vai para o inferno. Então, se a gente não criar inimigos, talvez a gente não tenha esse rei. Amém? No versículo 15, quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos e quem deu o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Esse versículo 15 é maravilhoso, porque agora já está falando algo que é depois do que nós estamos na linha do tempo. Nós estamos na linha do tempo de que enquanto eu estiver fora, ou seja, enquanto Jesus não tiver voltado. Agora, versículo 15 fala, esse rei voltou. Quando ele voltou, depois de ser coroado, ele voltou e chamou os servos, ou seja, chamou eu e você. Vem aqui, vem aqui. Ao qual ele tinha confiado o dinheiro, porque ele queria saber quantos haviam lucrado, ou seja, o quanto havia multiplicado os dons e talentos colocados na nossa mão. Jesus, no último dia, ele vai chegar diante de nós e vai perguntar, cadê? Cadê o que eu te dei nas mãos? Ah, Senhor, o Senhor não me deu nada. Não, eu te dei. Eu te dei. Jesus vai voltar depois de ser coroado e vai procurar os seus servos. Eu espero que nós sejamos os servos dele. E aí, e se a gente for o servo dele, ele vai falar, cadê? E até aquele que não decidiu caminhar com Jesus, Jesus vai perguntar, cadê? Porque aquele que não entregou a vida para Jesus ainda, tem talentos, tem dons, mas talvez está sendo empregado em outro lugar, está sendo colocado em outro lugar. Jesus vai pedir as contas para nós. Se a gente tiver isso todos os dias em mente, e isso não é para você ter medo, lá na frente vai falar, não é para você ter medo, é para você ter temor, porque Deus te deu um valor nas suas mãos. É a mesma coisa de alguém te dar, fala, eu vou te dar R$1.000 aqui, eu quero que você guarda para mim, porque mês que vem eu preciso. O que você vai fazer? Vai ser responsável? Você vai, agora tem R$1.000, eu vou fazer churrasco, vou comprar pizza. Não. Pessoa normal vai fazer o quê? Vou guardar esse dinheiro numa conta ou no lugar, daqui um mês eu vou devolver para a pessoa. É mais ou menos isso, mas aqui a parada é outra. Aqui esse servo Jesus, esse nobre, esse rei Jesus, ele está querendo e ele vai pedir, peraí, você não multiplicou isso? Por que você não multiplicou? Não basta a gente chegar lá no final e falar, olha Jesus, eu tinha o dom de orar, enfim, nem sei se é esse dom que existe, enfim, um dom de cantar, vamos colocar assim, ou um dom de evangelizar, melhor, dom de evangelizar. Fala, Jesus, aqui, eu cheguei aqui, pronto, aí, ó, continua com esse dom, viu só? Que feliz. Não era isso que Jesus estava querendo falar aqui. Jesus, mais para frente a gente vai ver que olha, eu tenho um dom de evangelizar, eu tinha um dom de evangelizar, mas junto com o dom de evangelizar, eu multipliquei. Olha essas pessoas que eu evangelizei. Entende?
Isso era a multiplicação. Isso é o que Jesus queria. Então esse versículo 15 fala que Jesus vai pedir as contas. Vai pedir as contas. Nós chegaremos diante do tribunal de Deus. Eu não estou falando nem de salvação aqui. Não estou falando sobre isso não. Salvação é de graça. Mas Jesus vai pedir as contas do que nós fizemos com as coisas que Ele deu na nossa mão. Isso é terrível. Terrível não, mas isso deveria mexer com a gente. Isso deveria a gente parar e pensar essa semana o que eu tenho feito com o que Jesus deu na minha mão. E a cada um de nós, Jesus deu algo para você. Colocou algo no seu coração. E a pergunta é, você já tem multiplicado? Você já tem investido? Porque graças a Deus nós ainda estamos no enquanto. Enquanto Jesus não voltou. Mas amanhã pode ser tarde demais. Amanhã a gente já pode ir direto para o versículo 15. Ele voltou. Ele voltou e ele chamou os servos e ele quer saber o que aconteceu com o dinheiro que ele deu para ele. Vamos lá. Esses servos, tem alguns relatos aqui. No versículo 16 diz, o primeiro servo informou, Senhor, eu investi o seu dinheiro. E ele rendeu 10 vezes a quantia recebida. Ou seja, o primeiro servo fez a tarefa de casa. Pegou o dinheiro e falou, ele rendeu, ele investiu 10 vezes a quantia recebida. Esse primeiro servo representa alguém que durante essa terra entendeu o que Jesus queria. Eu tenho dom, eu tenho talentos, eu tenho algo, tudo que Deus coloca na minha mão, todos os recursos coloca na minha mão e eu preciso isso multiplicar. Eu preciso, se eu sou um evangelista, eu preciso ir atrás de pessoas e pessoas precisam se curvar ao Senhor Jesus, se entregar a vida para Jesus. Se eu tenho o dom de servir, eu preciso servir na minha igreja, no meu trabalho, aonde eu estiver, enfim, seja o que for, eu fiz isso. E ele rendeu 10 vezes a quantia recebida. Jesus fala no versículo 17, muito bem, disse o rei, você é um bom servo, foi fiel no pouco que eu lhe confiei, e como recompensa governará 10 cidades. Esse governará 10 cidades aqui na parábola, ainda tem muitas coisas que a gente poderia citar, mas eu quero olhar como isso for uma recompensa. Você ganhou uma recompensa lá no final. Governar 10 cidades, você ganhou uma recompensa, você mostrou para isso. Isso pode também nos mostrar o seguinte, se a gente não for fiel no pouco que Deus nos deu, você acha que alguém vai colocar sobre nós algo de grande valor? Entende? Por exemplo, se alguém não for fiel no 1 centavo que tem na sua carteira, se alguém não for fiel naquele 1 centavo, você acha que Deus vai te dar R$1? Porque você não tem, não compensa. Tem pessoas que talvez Deus deu dons, talentos, mas se a gente não for fiel naquilo, Deus não vai nos dar mais. Deus não vai nos dar a responsabilidade maiores. Deus não vai nos dar, porque talvez se Ele der, vai nos acabar com a gente. Vai acabar com a gente. Por isso que ele fala, você foi fiel no pouco que eu lhe confiei, como recompensa governará 10 cidades. Versículo 18, o servo seguinte informou, Senhor, eu investi seu dinheiro e ele rendeu 5 vezes a quantia. Qual versículo é esse? 18. Cadê? Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5, a sua moeda, o seu dinheiro rendeu 5 vezes mais. Versículo, onde eu estou, meu Deus? 18, desculpa. O servo seguinte informou, Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu 5 vezes a quantia recebida. Muito bem, versículo 19, disse o rei, você governará 5 cidades. Perceba que é tudo, como é que é? Comparativo, né? Aquele foi fiel, ele investiu e retornou 10, ele governará sobre 10 cidades. Aquele que investiu e multiplicou em 5, ele governará 5 cidades. Conforme a gente multiplica, Deus nos dá. Deus nos dá na mesma medida que Ele multiplica. Às vezes a gente
Eu já conversei uma vez com um rapaz que ele tem o dom de evangelizar. Só que ele ficava reclamando que poxa, eu queria tanto evangelizar, sair nas ruas evangelizar. Eu falei, sai nas ruas e vai evangelizar. Você sente isso no seu coração. E aquela pessoa nunca saía, nunca ia, ficava sempre reclamando. Sendo que talvez se ele fosse, ou ele reclamava às vezes, poxa, ninguém nunca entregou a vida para Jesus, eu evangelizando. Mas se ele continuasse, talvez é justamente isso. Ele multiplicaria aquilo que Deus deu na mão dele, e Deus daria o dobro para ele logo depois. Então assim, Deus tem uma recompensa para nós lá no final. Deus tem algo para nós lá no final. A Bíblia fala em muitos momentos sobre o galardão. Eu não sei o que é o galardão. Não faço ideia do que é o galardão. Mas é uma recompensa. E não é sobre a salvação. É sobre pessoas que foram salvas e que ganharam algo a mais. Algo a mais por ter vivido conforme o Senhor queria nessa terra, multiplicando seus dons e talentos nessa terra. No versículo 20, o terceiro servo agora, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse, Senhor, eu escondi o seu dinheiro para mantê-lo seguro. Tive medo, pois o Senhor é um homem severo. Toma o que não lhe pertence e colhe onde não plantou. O terceiro veio com alguma coisa, veio com coisas alguma além de desculpas. Ele devolveu a mina aqui a moeda guardada e não ganhou nada com isso. Porque a desculpa deste homem é que o rei era alguém severo. Ou seja, o medo comandava este terceiro servo. O medo de ser aquilo que Deus chamou a gente para ser. E muitos se identificam ainda nos dias de hoje sobre isso. Eu tenho medo. Tenho medo que pode acontecer. Eu tenho medo, já vi gente falando, eu não quero o meu ministério porque eu tenho medo que Satanás entre no meu casamento e acabe com o meu casamento. Eu tenho medo de eu ganhar as contas, eu tenho medo de acontecer tal coisa, eu tenho medo de muitas coisas, mas o medo vai nos levar a ser chamado de servo mau. O terceiro servo aqui, ele trouxe uma desculpa. Eu escondi o seu dinheiro, Senhor, para manter seguro, porque eu tive medo. O medo, ele não é algo ruim quando se aplica no momento certo. Graças ao medo, a gente não fica perto de uma ribanceira que pode desmoronar e a gente cair. Mas se o medo for convertido por algo ruim, isso nos acaba, isso nos para. O medo. Eu sei que dentro do nosso coração vem o medo. Vem o meu medo também. Vem o medo de todos. Nós temos medo de pregar, nós temos medo de ir para frente, nós temos medo de falar em público, nós temos medo às vezes de servir, nós temos medo de falar de Jesus para um colega de trabalho. Tudo bem, esse sentimento de medo pode vir dentro da gente, está tudo bem, mas o que a gente faz com isso é o que representa, se a gente é um servo bom ou um servo ruim. Este servo aqui, ele guardou, escondeu aquele talento. Ele escondeu aquele talento. Jesus vai falar que não adianta acender uma lamparina e colocar uma vasilha em cima, ou seja, não adianta nada ter uma luz e estar totalmente abafado para que as pessoas não possam ver. E ele fala, é preciso colocar no lugar mais alto da casa para que todos vejam e a glória converta para o nosso Deus. O medo pode nos parar. O medo pode nos fazer ser comparado a um servo mau. Comparado não, a se tornar um servo mau. Este homem falou, eu tive medo. Pois o Senhor é um homem severo. Colocou culpa naquele homem. Colocou culpa em Jesus. Eu tive medo, Jesus, porque, poxa, Jesus, o Senhor é um rei que pede para me fazer tal coisa que eu tenho que fazer. O Senhor é um rei que manda eu dizer coisas que eu tenho que dizer. Eu não sei qual que é a nossa desculpa que a gente usa. Não sei. Mas qualquer desculpa não vai colar com esse rei no último dia. Poxa, Jesus, eu estava muito atarefado.
Jesus, eu tinha filhos, estava apurado, eu tinha que trabalhar. Não vai colar desculpa nenhuma diante desse rei, porque esse rei é o Senhor Jesus, e os olhos dele estão em toda a terra, e ele conhece o mais íntimo do nosso coração. Então toda desculpa que tem dentro de você, não vai colar diante de Jesus. Não vai colar. Poxa, mas ninguém me falou, ninguém me avisou. Graças a Deus, você vê nesse culto. Jesus agora tem uma carta na manga. Igreja Âncora, dia 4 de agosto de 2024. Jesus está te dando e já te deu coisas maravilhosas nas suas mãos. Maravilhosas. Versículo 22. Jesus falou servo mau. Em algumas versões fala servo infiel. Infiel. Suas próprias palavras o condenam. Se você sabia que eu sou um homem severo, que eu tomo o que não me pertence, colho o que não plantei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Então, versículo 24, então voltou-se para os outros que estavam ali perto. O rei ordenou, tomem o dinheiro deste servo e deem aos que têm 10 moedas. Eu já vi gente, uma vez um pastor me falou algo que eu nunca esqueci. Ele falou, aquilo que Deus tem para você fazer na terra, se você não fizer, Deus vai levantar outro. Porque a obra dele não para. A obra dele não para. Se eu decidir hoje parar o que Deus tem para fazer através da minha vida, Deus olha para mim e falou, é sua responsabilidade, eu vou levantar outro para fazer. E aí o que ele falou é o seguinte, a coisa mais terrível é você olhar para pessoas que estão fazendo algo que você deveria fazer. Que você deveria fazer. Porque aquilo que nós não multiplicamos, aquilo que nós não jogamos para frente, Jesus vai começando a distribuir para os outros. Porque ele tem pressa de pessoas se curvar diante de Deus. Ele tem pressa e ele não tem paciência, entre aspas, de olhar um talento escondido, enterrado, uma lâmpada sobre uma tigela escondida. Não, eu preciso levantar outros. Então, se eu não me levantar, ele vai levantar outros pastores. Se você não se levantar, ele vai levantar outras pessoas. E ele vai continuar. Aqui, nós entendemos nessa penúltima série, que no final das contas, a gente não está plantando igreja coisa nenhuma aqui, a gente está fazendo discípulos, porque é muito mais, o Novo Testamento, a igreja ali, eles faziam discípulos, e a igreja vinha desses discípulos. Então, se Deus te colocou aqui neste lugar, Deus está te trazendo aqui, se você não multiplicar o que Deus tem, se você não colocar em prática, Deus vai levantar outros, simples assim. Deus vai levantar outro, porque a obra dele não para. Se Deus tem uma obra aqui, ele não vai parar. Ah, morreu o pastor, ele vai levantar outro. Graças a Deus, o pastor foi para o céu. Porque a obra de Deus não para. O que eu quero que você entenda? Deus te colocou coisas nas tuas mãos. Se você não multiplicar, se você não começar a olhar para o talento que Deus te deu e falou, peraí, eu preciso multiplicar isso aqui. Não importa se você está há 30 anos, há 20, há 10, há 5 parado. O talento está lá, multiplica. Multiplica enquanto há tempo. Multiplica enquanto Jesus ainda não voltou. Multiplica enquanto esse nobre que foi para ser declarado rei, não volte e pergunte, cadê as coisas que eu te dei? Cadê? Cadê? Você não seja comparado, não seja chamado de servo infiel. Não seja chamado de servo infiel, mas seja chamado de servo fiel. O versículo 25 diz, mas Senhor, disseram eles, ele já tem 10. Então o rei respondeu, sim, é o que tem, mais lhe será dado. Mas do que nada tem, até o que tem lhe será tomado. E quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu fosse seu rei, tragam-me aqui. Execute na minha presença. Parece maldoso o que esse rei está fazendo. Mas Jesus está contando uma parábola. E se você acha pesado, executar na presença, quem não seguir aquilo que Jesus está falando, ele vai ser morto espiritualmente.
Não é sobre essa carne aqui. Não é sobre essa pele, não. É sobre uma alma que pode parar no inferno. Pode ser executada no inferno. Por causa do rei? Não. Porque nós não fizemos o que Deus queria. Eu disse que não tem nada a ver com salvação isso aqui. Muito embora, se Deus nos dá um talento e a gente não começa a olhar para aquele talento e multiplicar, é bem possível que a nossa fé ela vai desmoronar. E a gente vai cair na apostasia, que é abandonar a fé. E quem não tem fé, não vê Jesus. Quem não vê Jesus, não tem vida eterna. É uma coisa que pode puxar a outra. Servo mau, a tua boca te condenou. A boca deste homem condenou. As próprias palavras te condenou. Ou seja, talvez a gente use desculpas. Que as desculpas é apenas para nos condenar. Apenas para falar, opa, você falou aí, ó. Só o que você falou, você já está condenado. Uma palavra muito difícil de ouvir, né? Mas o fato é que a palavra fala em Filipenses capítulo 2, no versículo 10, o seguinte: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. O texto fala que haverá um dia em que todos os joelhos que está sobre Santa Felicidade, todos os joelhos que está sobre Curitiba, sobre o Brasil, toda a língua que está sobre essa cidade, sobre esse país, eles vão se dobrar diante de Jesus e vão confessar que Ele é o Senhor. Agora, uns vão fazer isso condenados, outros vão fazer isso salvos. A escolha de como nós vamos fazer isso é nossa. A parábola nos ensina a importância de nós sermos fiéis. Fique de pé. Vamos já encerrar. A parábola nos ensina a importância de nós sermos fiéis e diligentes com os recursos e talentos que Deus nos confia. Isso apenas você pode identificar. Eu quero até te dar um exercício prático. A partir de amanhã, começa a anotar tudo que Deus já te deu. Tudo que Deus já te colocou nas suas mãos, seja dons, seja recurso espiritual, seja recurso físico, seja o que for. Tudo que Deus já te deu, porque tudo que você tem, que eu tenho, foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Tudo que nós temos, começa a colocar no papel. E agora, na frente dessas coisas que você colocou, você faz uma pergunta: essas coisas que eu tenho, está servindo aquilo que Deus tem mais importância nesse mundo, que é o Evangelho de Cristo? Está servindo? Eu não estou falando da igreja, eu estou falando do Evangelho de Cristo. Estou falando do Evangelho. Então, isso nos ensina, essa parábola nos ensina a ser fiel, diligente com os recursos que Deus nos deu. Não importa quantos dons você tem, mas sim se você é fiel. Porque se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Poxa, Senhor, se uma prática para você. Se eu não for fiel a vocês que estão aqui, você acha que vai ter uma igreja cheia? Se a gente for fiel no pouco, se a gente dá valor quando a gente tem o pouco, Deus vai nos colocar sobre o muito. Não importa o quanto nós recebemos, o que importa é se nós estamos sendo fiéis naquilo que Deus nos deu. A fidelidade num pouco é valorizada por Deus e é recompensada com responsabilidades maiores. Nós devemos viver cada dia com a expectativa desse retorno de Jesus. A gente deve viver todos os dias, falou, opa, eu tenho um valor nas minhas mãos e é de alguém que vai voltar. Não é meu, não fui eu tenho isso aqui, ele pode voltar amanhã, ele pode voltar depois, ele pode voltar hoje. A nossa expectativa com o retorno de Jesus
deve ser o mais importante. Por muito tempo a gente olhou o livro de Apocalipse como algo terrível, triste, muito complicado de se ler, mas o livro de Apocalipse mostra que existe um vitorioso, que é Jesus Cristo, é a sua igreja. O Apocalipse, ela só tem uma mensagem: vai chegar um dia em que todo joelho vai se dobrar, e vai ter um vitorioso, e esse vitorioso será Jesus Cristo. E ele terá uma noiva, e essa noiva governará com ele nos céus, e ela se chama igreja. O Apocalipse é sobre a vitória de Jesus. Conforme a gente vai olhando, a forma que a gente olha para o Apocalipse mostra como a gente age hoje. Se a gente olhar para o Apocalipse sabendo, Deus um dia vai voltar, eu tenho uma promessa, muda totalmente a forma como a gente vive hoje. Mas se olhar para o Apocalipse com medo, poxa, eu tenho medo de Deus, eu acho que Deus vai me punir. Não, se você olhar como um Deus que tem algo para você, vai mudar a forma que você vai andar na sua vida. Porque você já não vai entender que todo passo que você der na terra é um passo em rumo à eternidade. Aí a gente vai começar a dar passos que realmente é útil. E os passos inúteis que até hoje a gente deu, a gente vai falar, não, eu não quero mais dar esse passo inútil. Eu quero caminhar para aquilo que é útil. O retorno de Cristo trará uma prestação de contas do nosso serviço. E uma justa recompensa para aqueles que foram fiéis. Hoje nós somos desafiados a refletir sobre como nós estamos utilizando os nossos dons e os recursos que Deus colocou em nossas mãos. E não ouse dizer que você não tem nada, porque você tem muita coisa. Nós estamos sendo fiéis e diligentes, ou nós estamos escondendo esses talentos por medo ou por preguiça? Por medo, por preguiça, ou por muitas vezes amar mais o pecado dessa terra do que os talentos que Deus colocou nas nossas mãos. Jesus nos chama a negociar nessa noite, a investir no reino de Deus com tudo que nós temos, todas as nossas forças, que a gente possa se comprometer a usar esses dons para a glória de Deus. Se você tem o dom de evangelizar, evangelize. Se você tem o dom de servir, sirva. Seja lá, qual for o seu dom, faça, haja. E não somente os dons sobre você, Jesus te dá a oportunidade todos os dias de se relacionar com Ele. Deus te dá um talento todos os dias, te dá um ar no teu pulmão, as misericórdias se renovam de manhã, e Ele fala, você tem esse talento nas suas mãos, você decide ser fiel ou ser infiel. Minha oração é que no final das nossas vidas, a gente possa escutar do nosso Rei, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Venha e participe da alegria do meu Senhor. Mateus 25, que fala da parábola dos talentos, muito parecido com essa parábola das minas aqui, das moedas de prata, ele vai falar, servo bom e fiel, entre para o gozo do seu Senhor. O que ele está falando é o seguinte, você foi fiel, você cumpriu o que você tinha, você multiplicou o que eu te dei nas tuas mãos, você é um servo bom. Agora é momento de você descansar. Deixa eu te falar, terra não é lugar de descansar. Terra é lugar de multiplicar. Entenda o que eu estou te falando. Descansar que eu falo é acabar com tudo, é não ter mais dor. Não, isso não é lugar para a terra. Você é chamado sim para descansar, para fazer, mas descansar no sentido de que você não vai passar por nada mais nessa terra. A terra não é este lugar. O lugar é nesse gozo do Senhor, que somente os servos dele vai entrar no final e no último dia. Feche seus olhos. Eu não sei como é que foi a sua vida até hoje. Eu não sei como é que está sendo as moedas nas suas mãos, os dons sobre as tuas mãos.
Eu não sei o que o Senhor já falou sobre a tua vida, mas talvez o que Ele falou está parado. Ou talvez nós não conseguimos andar sobre aquilo que Deus já nos falou. Eu quero que nessa noite seja um romper na sua vida. Seja um romper na sua vida. Se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor te trouxe até aqui. Que isso seja um romper na sua vida. E a partir de hoje você comece a olhar e a entender e a ter a consciência de que Deus te deu dons. E acima de dons, Deus te deu uma vida. Deus te deu um ar para respirar. Deus te deu coisas. Deus te deu coisas maravilhosas na tua vida. Deus te deu o sustento. Deus te deu a força para você levantar, para trabalhar. Deus te deu tudo que você precisa agora. Entenda, tudo que Deus te deu não é teu. Se você tem um rei, se esse rei é o Senhor Jesus, quero que você entregue tudo que você tem nas mãos do Senhor nessa noite. Todos os seus dons, todos os seus recursos. Senhor, fale para Ele, eu quero que o Senhor seja o meu rei verdadeiro. Eu não quero que o Senhor seja um rei apenas de palavras, que eu quero apenas confessar. Eu quero que o Senhor direcione tudo aquilo que eu tenho. Você vai começar a viver os dons do Senhor na tua vida. Você não tem noção do que Deus tem para ti. Você não tem noção dos talentos que Deus tem para ti. Você não tem noção dos lugares que Deus quer que você pisa. Você não tem noção de onde você quer, onde as pessoas vão ouvir a tua voz. Você não tem noção, eu muitas vezes não tenho noção. Como um dia eu não tinha noção de que eu poderia um dia estar aqui. Você não tem noção da explosão que é você nas mãos do Senhor. Pare de viver para aquilo que você acha que é certo, porque a gente não sabe querer. O Senhor Jesus já te deu tudo que você precisa nas suas mãos. E ao final da tua vida, eu quero que você ouça do Senhor Jesus: servo bom e fiel. Você combateu o bom combate, você guardou a fé, você foi fiel quando ninguém estava sendo, você continuou, você não desistiu, você multiplicou, você fez, você chorou, muitas vezes eu te carreguei no colo, mas você foi fiel. Servo bom e fiel. Esses servos bons e fiéis ouvirão da boca do Senhor: entre para o gozo do seu Senhor. Entre para o descanso do seu Senhor. Sim, agora é momento de você descansar. Santo Espírito de Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoa, Senhor, os momentos em que o Senhor foi deixado de lado pelas nossas vidas. Deus, perdoe pelos momentos em que a gente pegou as coisas lindas que o Senhor colocou nas nossas mãos e a gente simplesmente usou em nosso próprio prazer. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, por os momentos em que a gente pegou aquilo que o Senhor nos deu e usou contra o Senhor. Perdoa, Senhor, a tua igreja, pelos momentos em que a gente usou os seus dons e talentos para servir deuses que não fala, que não ouve, que não faz nada. Coisas inúteis. Perdoa, Senhor, as vezes que nós trocamos o Deus do universo por coisas banais dessa terra. Perdoa, Senhor, pelas vezes em que a gente mais serviu o mundo
do que serviu ao Senhor Jesus. Perdoe, Senhor, quando às vezes a gente mais riu para o mundo do que a gente riu na presença do Senhor Jesus. Perdoa, Senhor, pelas vezes que a gente mais conversou com o mundo do que conversou sobre as coisas do Teu reino na presença do Senhor Jesus.